Olá, queridos! Estamos aqui hoje com dois fisioterapeutas super renomados, experientes no mercado do home care, e nós vamos trocar um pouquinho de experiências e informações. Espero que a gente possa auxiliá-los e comente o vídeo, deixe as suas perguntas, nós estamos disponíveis. Curtam, deixa seu like aí. Eu vou dar a palavra para a Luciana Borghi, para ela poder se apresentar um pouquinho pra gente. Vamos lá. Meu nome é Luciana Borghi, como a Larissa falou. Primeiro é um prazer enorme, muito agradeço, muito esse convite, essa sua nova empreitada aqui, né? E acho que tem tudo para ser um sucesso. E sou formada há 20 anos. Não me chame de Dom Pedro, hein? Sou formada há 20 anos. Pra falar que não é 20 anos, tá? 19 anos, 11 meses e alguns dias, porque né, dia 9 de dezembro tá chegando. E aí, só faço, minha atuação é única e exclusivamente em atenção domiciliar, em assistência domiciliar, desde que eu me formei, né? A gente vai mudando algumas especialidades durante os anos, mas é só focado no atendimento domiciliar, única e exclusivamente. Agora eu passo para o Artemio. Ou um pouquinho mais novo do que você, nesse sentido. Porque você falou 20 anos e eu estava calculando ali nos dedos, contando. Mas como eu sou mais novo, você tem 20, eu tenho 19 anos, então foi uma turma posterior que foi o seu calor, né? Mas também, fisioterapeuta formado há todo esse tempo aí, 19 anos, né? É bom não fazer muita conta. E por todo esse período, saí da faculdade com a intenção de trabalhar com atleta. Essa era a minha visão, até porque tinha o esporte na minha vida desde pequeno. Nunca trabalhei com atleta, a não ser na residência que eu fiz, né? E dali fui para o home care, me apaixonei, gostei. Aquela dinâmica que você tinha de vários pacientes, várias situações, você fazer o seu horário, ter essa flexibilidade. Então entrei nesse mundo do home care, fazendo os atendimentos. Depois passei por uma parte de gerência, de coordenação. E poucos anos depois, né, não posso falar que a minha vida atendendo no home care foi tão longa assim, acabei saindo para trabalhar assim, uma área de suporte, de infraestrutura, mas ainda assim muito voltado para o mercado do home care do que para qualquer outra área aí da fisioterapia. Então, considero que também são 19 anos de home care. Porque querendo ou não, existe aquela paixão, existe aquele gosto, e sempre que tem um chamado, a gente está ali pronto para atender. Disponível. Exato. Sempre. Muito bem. E agora nós vamos começar com uma palavra quando você pensa em algo engraçado, inusitado, que vocês já viveram assim na carreira. O que vem à mente? Um caso interessante que você queira compartilhar com a gente? Gente, home care é home care. Home care é pérolas do home care. Pérolas do atendimento. Cada dia Ninguém é escreveu uma um coisa. livro ainda, né? Quem escrever vai ser um best-seller. Fica aqui uma dica, né? Mas atender no domicílio é aprendizado a cada casa e a cada dia, né? Porque a mesma casa, um dia depois do outro a situação muda, inverte, às vezes você chega para atender uma situação, você sai e você deixa outra situação, né? Mas atendimento, assim, pro lado mais da parte lúdica, o mais engraçado que aconteceu comigo em uma casa só foi que nas vésperas de uma Páscoa, eu cheguei no quintal do paciente, que era um monte de grama, eu vi uma coisa pulando. E aí eu falei, rato, desesperada, né? Rato, corri. Aí eu falei, não é rato, é uma bola de algodão, Luciana. Quando eu fui ver, era uma coelhinha. Era um coelhinho pequenininho, eu não sei, eu peguei e levei pra dentro da casa do paciente. E criaram um coelhinho. E nesta mesma casa, eu estacionei o carro, caiu em cima de mim, no meu avental, uma bola parecia de ploina. Aí, caiu no chão e eu quase chutei. Era um filhote de coruja. Essa coruja vive ainda dentro da casa dessa paciente, na mesma. Né? Coelhinho já foi. Você me lembrou de uma situação. Eu já fui numa casa de paciente que eles tinham uma coruja de estimação. Isso, né? Que interessante. E aí, aconteceu isso.
Agora, essa é da parte lúdica com animais, porque a gente tem problemas muito com animais ferozes que pegam os profissionais, que vão, mas eu entrei numa casa a mãe de um diretor de uma grande operadora que já tinha passado diversos profissionais lá e vai, Luciana, acho que está precisando de entender a situação. Então eu fui fazer uma consultoria e era um dia que estava chovendo muito. Eu ainda usava branco, hoje eu uso jaleco. Só que meus pés estavam assim molhados, meu sapato molhado. E ao tocar a campainha, abrir uma fresta bem pequenininha do apartamento, era a governanta. E ela falou assim, você tem medo de cachorro? Aí eu perguntei assim, a única e exclusiva pergunta, ele morde? Ela falou, não, mas espera lá, eu vou trancar ele, que é melhor. Eu falei, tá bom. Aí ela abriu a porta do apartamento, aquele apartamento enorme, eu foquei num sofá branco lindo. Só que de repente a outra moça dos serviços gerais da casa não sabia que eu estava entrando, abriu a porta da cozinha e saiu a fera de um São Bernardo. E ele veio pra cima de mim pra me falar boa tarde e eu assustei. E aí eu subi com os pés molhados, encardidos, em cima do sofá branco, né? Que ficou? E eu tomei um banho do São Bernardo de saliva, né? E aí foi essa situação que eu acho que foi uma situação bem... Eu falei, bom, eu vim apagar um fogo, eu tô incendiando a casa inteira. Porque um dia você viu, eu fui numa casa que tinha um certo problema com profissionais. Você levou. Né? E aí, assim, fizeram todo um aparato, quiseram me dar roupa, toalha de banho, tomar banho, porque o São Bernardo, ele baba muito, né? Então eu tive que me lavar antes de chegar dentro do quarto. E quando eu cheguei dentro do quarto, tinha um pincher, que é um cachorrinho desse tamanho, rosnando embaixo da cama. Tipo, te mordeu. Né? Sim, esse eu tive que pedir pra tirar do quarto, porque eu fiquei com medo dele pegar meu calcanhar. Né? Depois que eu me reestruturei novamente. E foi tudo bem, foi tudo tranquilo, mas nada como conversar, né? Eu passei tudo que tinha acontecido para a operadora, tudo certinho, porque foi, né, um dos perrengues, uma pérola. Eu tenho o sofá branco, vocês não imaginam que cor que ficou. Então, mas foi isso. A minha, assim, no momento que eu pensei aqui agora é isso. Legal. E aí, Artemio, tem alguma pérola aí pra gente? Mas sempre tem, né? Sempre tem, mas assim, de bate-pronto, me vem uma que não foi nem, assim, não foi uma situação em que eu fiquei constrangido, ou que eu era o ator principal ali da situação. Mas foi uma vez em que estava lá na base da empresa, né? Fazendo a parte da coordenação e de repente veio um chamado da casa. Olha, a paciente parou, acionaram a emergência. A gente tinha tanto a parte do home care quanto a parte de remoção, né? E os carros estavam todos na rua. E aí, caramba, e agora? Né? Então aí começa a juntar as pessoas que estavam lá dentro, tinha enfermeiro, tinha eu, tinha o médico e tudo, e tinha uma ambulância ali parada. Então vamos correr para casa da paciente. Falei, eu dirijo, não tem problema. E saí correndo, entrei na ambulância, abri o portão, coloquei ela na rua e fiquei ali esperando, né? E era na época que tinha até o Nextel. E ele com o Nextel na mão, né? Ou febre, né? Cada febre que tem do pager do Nextel, ele com o Nextel lá na mão. Dá 1 minuto, nada. Dá 2 minutos, nada. 3 minutos, nada. Passava o rádio. E aí, gente, vamos? Né? Se parou, temos que chegar o mais rápido possível. E naquele desespero e tudo, deu uns 5 minutos, aí me passam um rádio, né? Olha, a casa ligou de novo, a paciente não parou, ela voltou e parece que era uma crise de soluço. Muito bem, né? Nossa. A gente confundir uma crise de soluço com uma parada cardíaca, né? Tem um abismo gigantesco, né? E hoje acaba se tornando engraçado pela correria, por aquela situação de estresse, a energia que foi demandada, mas
tem todo um histórico triste aí por trás, Sim. que é essa questão de como é que a gente presta o serviço, uma assistência, né, à distância, baseado na informação que está ali na ponta, né? Exato. Então muitas vezes, né? exato, então, muitas vezes você está cego, né, numa situação que está ali ocorrendo que você não sabe se é verdade ou não. Então, graças a Deus não aconteceu nada com a paciente, mas a gente teve essa situação, né? Isso falando nessa parte como profissional. E com equipamentos, com outros isso casos, acontece família, mesmo. cachorro também entrando na casa do paciente, te mordendo, porque você vai fazer a terapia e o cachorro é o protetor do paciente, né? E que Legal, a mas aí necessidade, eu acho que é importante essa familiarização com o doente e o pet. Tudo bem, mas ele, assim, a gente adere, e ok, porque eu adoro animaizinhos, assim, mas assim, tem que ver até que ponto que vai atrapalhar ou não, né, a terapia. E entra naquela situação também, né, que o tratamento domiciliar não é só para o paciente. Não. É para casa como um todo, pra né? família. E aí a gente estende, né, E se for para quem está lá dentro. E se for prédio, condomínio, eu acho que cabe a nós, eu vejo hoje muitos problemas de comunicação. Então, assim, o que custa a gente entrar e falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um por favor, um obrigado, um bom dia, né? Então, assim, às vezes eu entro em casas que o porteiro fala assim, alguns porteiros, porque agora já não tem mais tanta portaria presencial, nossa, sabia que a senhora é a única que para e fala um bom dia, como que tá, se tá tudo bem? E aí, quando eu sei que a senhora tá chegando, eu fico mirando uma vaga na rua. Essa vaga é pra doutora, essa vaga é pra doutora. Então, assim, a gente, é empatia, é a comunicação. É verdade, educação, né? E hoje a gente vê que as pessoas não estão... Entram falando no telefone, saem falando no telefone. E não existe mais essa parte de humanização, né? O Artemio tocou em um ponto em relação a pacientes em home care que é bem... interessante, triste, mas acontece. Cheguei também para atender uma paciente, a cuidadora me recebeu, e aí ela falou assim, olha, o seu Manuel, hoje ele tá tão sonolento, ele não quis nem acordar ainda para tomar café, isso já eram 9h30 da manhã. Certo. Eu falei, e a esposa, né, que eu não atendia, ela tá na salinha, mas toda hora ela tá assim, vocês não vão acordar o Manuel? Ele precisa tomar café. Então, como você estava chegando, Lu, quero saber se a gente vai acordar ou não. Mas pode ir entrando. A hora que eu entrei no quarto, ele não estava dormindo. Ele tinha ido a óbito. Ele tinha morrido. Estava morto. Né? E elas não perceberam. Aí, eles não perceberam. E aí, em segundos, eu tive que parar e entender como que eu ia dar essa notícia, né? E antes de dar essa notícia, eu tive que entender se realmente o quadro era aquele ou poderia ser revertido de alguma forma, né? Mas aí, a hora que eu encostei a minha mão no corpo, já estava em situação de que não tinha mais o que realmente... É nítido pela pele e tudo, né? Mas isso seria o quê? A desinformação. Será que essa cuidadora... ela também não foi orientada por outras pessoas, fez algum curso, como que é a situação, né? Isso é coisa que a gente aparece dentro do domicílio, e você tem que saber falar. Então, a minha preocupação maior naquele momento, já era um senhor com muita comorbidade, diabético, hipertenso, enfim, erisipela nas 2 pernas, baixa cognição, então são... assim, ok, mas eu tenho que entender que lá não é só ele, é a senhora dele, é uma casa, é a cuidadora, e eu tinha que saber, eu tive que formular na cabeça rapidamente como me comunicar e como dar essa comunicação de uma notícia. Que muitas vezes a gente não está preparado, né? Não tá. A gente está preparado para uma série de situações, né? Mas a gente não está preparado para anunciar o fim, vamos assim dizer. Isso seria uma coisa bem importante. Também, porque normalmente não é a gente que anuncia, né? Assim, em domicílio acaba que... Mas, né, a gente não foi treinado para isso, né? Mas eu acho mas é super importante. Uma vez que é profissional da saúde, né? Como estamos aqui na era, né?
É verdade. do século, sei lá o que, de formação, eu nitidamente posso falar que eu não tive na minha formação nenhuma disciplina que me falasse de finitude, de morte, de comunicação de más notícias. E eu hoje, sendo paliativista, eu sinto que é de extrema relevância para os profissionais de agora a sabedoria. Então, assim, a gente está lutando para que realmente isso faça parte da grade curricular. E aí eu vou um pouco mais além, né, com alguns projetos, assim, nesse caso, era a cuidadora. Então, a minha linguagem com um médico ou com um colega é uma, com a cuidadora completamente outra. E com a família, que tem todo o carinho. Exato. É outra ainda. A cuidadora e falar finitude, ela vai procurar ela não vai saber o que é. Tudo, porque ela não sabe o que é a finitude. Verdade. Não é? Então, assim, eu consigo falar para você, Larissa, para você, Artemio, sobre finitude. Vocês vão entender o que é. Agora, eu entendo porque eu fui estudar, porque eu não recebi isso na formação, Não mesmo. Né? Então, eu acho que isso precisa entrar e desde a grade. Eu acho, vamos puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que deveria se falar na faculdade de atendimento domiciliar com mais ênfase do que se fala hoje. Isso demorou. Isso é uma questão que demorou. Porque na minha época também não se tinha. falava, não. Né? Tanto é que quando eu comecei no home care, foi uma amiga que trabalhava e ela veio e falou, você já trabalhou com home care? Eu falei, o quê? O que é isso? Me explica. Aí que ela explicou, aí que eu fui entender o que era esse mundo. Passaram-se 19 anos para mim, nesse sentido. Né? E o home care a gente sabe que tem muito mais tempo do que isso. A tal passo que hoje ele é tão importante quanto o leito hospitalar. Isso aí não é ponto de discussão. Exatamente, aí é uma continuidade. É assim, e ele cresce, né? Ele tá numa crescente. Não é uma alta. Não. A deshospitalização é para o home care, o atendimento, dar continuidade neste tratamento. Sim. Né? Sim. E aí o que eu vejo hoje, e vocês podem me corrigir, é que a gente está tendo colegas fisioterapeutas que não estão encarando isso como uma responsabilidade. Exemplo, aonde você trabalha? Eu trabalho no hospital. E você? Atendimento domiciliar. É bem mais fácil atendimento domiciliar, né? Não precisa ter tanta responsabilidade quanto do hospital. E aí é onde eu vejo hoje que os físios recém-formados, e não vou puxar só para os recém-formados, não. Muitos adotam a assistência domiciliar como, vou fazer um bico. Eles não brigam pelo trabalho. Sim. Nesse sentido, eles não brigam pela profissão na qual eles estão inseridos. Exato. E tratar o home care como um bico é a pior situação. Não faça. Sim. Até porque... Eu chego a ter taquicardia quando eu escuto isso. Exato. O hospital tem toda a estrutura, cuida de casos mais complexos. Cuida, mas quantos casos complexos a gente atende no domicílio? No domicílio, paciente em ventilação, até pacientes com droga vasoativa a gente chegou a atender. Sim. Tá? Não chegamos a fazer cirurgia no domicílio, mas olha... Não duvido. É uma progressão. Nesse sentido eu não duvido. Porém, um caso de baixa complexidade dentro de um hospital não é baixa complexidade dentro de um home care. Exatamente. Nesse sentido, tá? Principalmente para aquela questão. É a distância que você está de um centro ou de um suporte. Nem precisa ser um centro, um suporte. Eu sempre brinco, né, com as pessoas. Então, assim, no hospital você abre a porta do leito e você está ali no posto de enfermagem. Tem uma equipe. Você grita socorro, muitos vão correr. E dentro de casa, você sai do quarto e grita socorro, todo mundo vai fugir com você. Exato. Ou o cachorro vai vir te morder. Sim, porque ninguém entende essa situação. Então, assim, eu acho que dentro do domicílio, cada um defende o seu, mas eu converso com bastante gente só de hospital e muitos falam assim, nossa, que trabalho que é esse, né, de home care. É maravilhoso. Porque quando você pensa que é só stick e push, é a dança da Xuxa, né? Não é. Não é. É uma responsabilidade e eu tenho pra mim, Luciana, né? Quando eu encaro uma paciente de atendimento domiciliar, eu vou do começo ao fim. Então, se tiver que ir até o hospital,
Eu preciso entender o porquê que essa paciente teve que ir para o hospital se a gente tinha toda a infraestrutura dentro de casa. Onde foi que nós erramos, o que foi que faltou? Foi só da parte da fisioterapia, foi da parte de enfermagem, foi da parte médica, foi da parte de uma gestão inteira de um home care, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, é uma complexidade, existem os casos menos complexos, né? Porém, muitas vezes a gente está falando do paciente, às vezes o paciente é menos complexo, porém a família é de grande complexidade. Disfuncional, né? Na maioria das vezes são famílias disfuncionais. Os problemas maiores, sim, tem muitos problemas com o paciente, mas é toda a família, o qual, dentro de um hospital, dentro de um leito de UTI, a família não fica lá, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que ninguém vai tirar o trabalho de ninguém. Mas a gente tem que levar mais a sério essa parte de home care, essa parte de atenção domiciliar. A responsabilidade, né, Lu, Artêmio? Eu queria que vocês comentassem isso, que se vocês têm percebido com o decorrer dos anos, né, de formação, de nós, né, tenho 18, 19 e 20, eu sou mais novinha, gente. Eu queria que vocês comentassem, porque eu também, na parte da coordenação de gestão, eu observo muito isso. A cada ano que passa, a falta de maturidade, de responsabilidade dos profissionais, ela aumenta, né? Aquele amor pela profissão que a gente tinha, hoje em dia, as pessoas não têm. Eu continuo com o mesmo amor à minha profissão. Tanto é que, assim, eu não tive outra profissão a não ser, outro ramo da fisioterapia, a não ser o atendimento e a docência. Hoje, eu não tenho a docência como minha prioridade. A minha prioridade é a assistência, né? Mas eu acho que a minha maturidade em relação à fisioterapia continua grande. Meu amor pela fisioterapia continua grande. Temos problemas? Temos muitos problemas, mas eu nunca desisti, né? Agora, a maturidade que eu tenho percebido é justamente isso. As pessoas querem ser valorizadas, mas a entrega é muito deficiente. Sim. Né? Eu acho que nós estamos passando aí por um ano de bastante transformação, onde eu falo claramente, eu tinha cursos de profissionais que eu gostaria de fazer e eu nunca tive cacife para fazer e eu acabei fazendo agora na pandemia. Por quê? Porque eles foram para a rede social, foram para o online com um valor muito menor e foi onde eu falei, eu vou investir. Porque se eu esperar passar o online, o valor vai subir. E assim, foi tanto quanto produtivo. Então, não se especializa, não corre atrás quem não quer, porque teve muita aula gratuita. Então, hoje, quando a gente vai falar com um profissional, para ele poder fazer uma especialização, uma coisa, o profissional fala assim, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. Então, mas tem muita coisa online gratuita e muita coisa boa, entendeu? Que também não disponibiliza o tempo, né? Exatamente. Então, assim, tudo faz parte de um planejamento, de metas. Eu hoje dou aula para pós-graduação hospitalar. E aí, antes da aula, vocês perceberam que eu gosto de falar pouco, né? Eu pergunto assim, qual a área de atuação de cada aluno? Eu atendo no domicílio. Eu também atendo no domicílio. Eu faço home care. Eu tenho alguns pacientes de home care. E por que eles fazem hospitalar? É a pergunta que fica no ar, entendeu? E aí eu rezo para ninguém falar que eu tô fazendo um bico no home care para conseguir entrar no hospital e pagar a pós-graduação. Eu concordo. Não é fácil pagar uma pós-graduação, mas não é um bico. E aí eu costumo voltar uma pergunta assim, você gostaria de ser atendido por você? Boa. Você tá fazendo Dá um choque bico, de realidade, né? Então aí fica aqueles cri no ar, fica tudo cheio de grilo, né? Essa professora é louca? Não é. Porque eu vou fazer pro outro o que eu gostaria de fazer, que façam pra mim. Verdade. Pro meu ente querido, pra minha família, né? Eu hoje, trabalhando com cuidados paliativos, por que eu cheguei nos cuidados paliativos, né?
Porque eu via que tinha muita gente morrendo com sofrimento. E hoje não é... Não cabe mais morrer com sofrimento. Morrer não é bonito. Não é uma festa, mas a gente pode amenizar isso. Entendeu? Então, o que eu vejo, eu falo assim, olha, gente, eu já tenho uma certa idade. Então, se eu não tiver uma doença crônica, progressiva, ameaçadora da minha vida, que me incapacite de tudo, eu vou morrer velhinha. E eu vou ser paliada de qualquer maneira. E eu quero ser bem paliada por vocês. Porque a minha geração vai estar tudo igual eu. Entendeu? Entendemos. Agora, só voltando um pouco, né, que tem um ponto aí que acho que cabe a gente também colocar. Essa questão do profissional tentar encarar, né, ou tentar colocar essa questão do home care com um bico nesse sentido. Será que esse profissional, né, não vou generalizar, não é isso, mas será que esse profissional não quer buscar um hospital para trabalhar porque o problema vai ficar dentro do hospital em determinadas horas de atuação dele, ele sai dali, o problema está com o hospital e não está com ele? E aí entra naquela questão da falta do comprometimento, porque assim, atender o home care não é o atendimento quando você está ali no tempo dentro da casa do paciente, que não pode ser uma sessão cronometrada. Tem pacientes que precisam de menos tempo, tem pacientes que vão intercorrer e precisa de uma manhã toda, ou de um dia todo, uma dedicação sua, né? E mesmo aqueles regulares, você sai dali, teu telefone está do teu lado, e para ligarem 8, contato, 9, precisa de algo. Volta. Então, será que também não é por isso, nesse sentido, que esses profissionais buscam? Porque se a gente for pensar na questão de dinheiro, de remuneração, aquele profissional que se dedica no home care, ele tem maior ganho. Ele ganha bem, ele ganha tão bem quanto um hospital. O hospital, quando a gente fala assim, temos hospital classe A, B, C e D. Sim. Tá? Um profissional atendendo no home care, por mais despesa que ele tenha, o transporte, locomoção, comida, essas coisas, ele ainda vai ganhar bem e vai ganhar mais do que determinados hospitais. Exatamente. Porque a carga horária Exato. Não pode. Porque quando a gente vê alguns hospitais, né, a carga horária, o valor que eles pagam e faz a conta do home care, a gente vê que o home care, ainda que muitos vejam como um bico, mas o home care em si, a valor por hora trabalhada é maior do que o de vários hospitais, né? Vários. Exato, mas aí o que acontece? Vamos diferenciar um pouquinho do privado e do convênio. Não podemos falar privado e convênio, a gente pode falar como, então? Convênio e particular. Né? Quando a gente fala convênio e particular, no convênio, já vem de lá de cima do próprio convênio encarar o paciente como um número. Sim. Então, para o convênio, para a operadora, a Larissa não é a Larissa Reis, simpática, linda e maravilhosa. A Larissa Reis, ela é um número. E cabe a esse número ficar positivo ou ficar negativo. Tá? Então, eu trabalhei dentro de uma grande operadora, em uma reunião, uma mesa de reunião, vários, equipe multi. A gente estava discutindo o caso de uma paciente, e aí o diretor me perguntou sobre essa paciente, mas antes dele me fazer a pergunta, ele falou: Luciana, eu gostaria que você falasse da ciclana como um número, não como o seu coração. E aí aquilo bateu muito forte, e aí eu preferi falar para ele que eu não estaria falando da pessoa como um número e nem com o meu coração. Porque se um dia eu não pudesse falar com o meu sentimento, com a minha profissão em si, com o humano, eu preferi então levantar e eu agradecia muito o aprendizado que eu tinha tido. E fui embora. E ok, não teve chance de voltar. Porque aí eu percebi que sim. É dessa forma. É dessa forma. Sim. E aí eu não vou julgar eles se eles estão certos ou errados. Por quê? Empreendedor, né?
Então, assim, para eles, assim, realmente, os pacientes são números. Sim. No passado, acho que hoje já mudou isso, né, para pior nesse sentido, mas no passado você tinha a seguradora de saúde, então eram grandes empresas de seguro que tinham um plano de saúde, uma visão de seguradora, e analisavam muito mais essa questão do paciente, é um número, é uma estatística, é um dado. Sim. Dos planos de saúde, que às vezes esse plano de saúde começou com um médico ali, e aí tinha um aspecto mais humanizado. Aquilo cresceu, virou um plano de saúde e atendia. Então você via isso, a diferença de como um sistema, né, tratava e o outro também. E eu me lembro de uma reunião que eu fui numa seguradora, né, e a gente, né, naquela empolgação do home care, da assistência, não, vamos levar para casa que tem mais segurança, infecção, vamos diminuir o custo e tal, não sei o que, em relação ao hospital. Aí o cara falou, não, eu diminuo o custo agora, porém esse paciente vai viver muito mais do que se ele estivesse dentro do hospital. Então minha conta ao longo dos anos vai ser maior no hospital. Vamos deixar ele no hospital. Assim. Isso é real. É verdade, a gente vê muito isso. Mas agora, com o tal hospital retaguarda, com valores menores, esse paciente nesse hospital está me gerando um número maior, mas não tem condições de ir para o domicílio. Ou porque a família não quer, porque quando a família não quer, não tem como, não adianta, por mais que a gente mostre que a evolução é bem maior no domicílio, família, tudo quando não pode ser errado também, né? Porque dependendo dos profissionais que vai para lá, tudo isso pode voltar a ser errado, né? E eu falo que tinha uma briguinha com o pessoal do hospital, né? O pessoal do hospital falava, vai para home care? Conta aí, 2 dias ele vai estar de volta. Só que isso mudou, porque hoje nós temos especialização em atendimento domiciliar, em home care. É uma especialidade, então não é uma coisa banal, não é uma coisa que a gente está falando até agora de rico. Então hoje, para a operadora, para os números, né? Então agora está indo tudo para um hospital de retaguarda, aonde, lógico que, aonde a gente não cuida só da doença, sim do doente e seus familiares, né? Mas é uma conta que não fecha. Não. E mesmo assim, quando você depende dessa estrutura física do hospital e da retaguarda, ela ainda é limitada. Muito. Então, por mais hospitais que estão abrindo aí ao longo dos anos, por conta de investidores, uma série de situações, ainda tem um número baixo frente à necessidade. Então não é porque tem uma longa permanência que sempre vai o familiar que não quer o paciente no home care vai mandar para uma longa permanência e vai ter um leito ali disponível para ele, né? E muitos também, quando as operadoras em alguns casos têm hospital de longa permanência que é muito similar aos hospitais que o paciente está, por exemplo, que não vale a pena para a operadora. Alguns casos eu ouvi assim e participei que não valia a pena. A operadora falou, qual a diferença que você está me cobrando? É mínima, eu deixo lá mesmo. Porque aí tem questão de contrato, tem uma série de burocracias internas que, né, tem que ver tudo isso também. Você, Larissa, olha, eu invertendo, né? Você que tinha que me perguntar. Não, é que eu lembrei disso. Mas, assim, e quando você vai defender isso frente a uma operadora... E a operadora retorna para você assim, mas o seu profissional não foi capaz de segurar essa paciente no domicílio. Então, olha, assim, particularmente no tempo que eu coordenei, eu nunca ouvi isso de operadora nenhuma, assim, culpando um fisioterapeuta, a minha equipe, por o paciente ter sido hospitalizado, assim, nunca, nesse tempo todo de coordenação, nunca ouvi, nunca nenhuma reunião que eu participei, porque, assim, o trabalho que a gente mostrou no período que eu coordenei uma grande empresa, nossa, foi sempre um trabalho muito bom da fisioterapia. Parabéns. Com todas as dificuldades, né, que enfrentei nesse período. Mas assim, eu já ouvi bastante elogios, assim, de desmame, de alta, de vidas reabilitadas. Então, aí que tá a diferença de coordenar, né, de você saber dirigir uma equipe que não é fácil, né, vocês sabem. Que a gente tem furo, que a gente tem problemas, que tem que arrumar a escala de última hora. Então, assim, é uma luta
assim, como que eu posso te dizer, incessante, né? Nunca acaba o problema, é o que o Artemio disse. Não, A gente continua e antecipa. Agora a gente falou uma coisa bem interessante. A antecipação preventiva disso, né? Porque a gente vê, por exemplo, agora chega final de ano, a gente está em época de pandemia, né? Só que acontece, os profissionais, todos eles querem folgar o Natal e Ano Novo. Agora não é mais um ou outro. Eles mandam lá pra gente, eu quero folga, Natal e Ano Novo e volto a trabalhar em janeiro. E o que a gente faz, né, com os pacientes que estão em atendimento? É o que eu costumo falar. Gente, como? Tipo, é mais um dia, tudo bem, eu entendo, quer folgar um, mas combina com o colega que divide os casos, né? Um folga Natal, o outro trabalha Ano Novo e vice-versa. Mas hoje, o relacionamento é o que a gente conversou. A qualidade do atendimento, a parte comportamental do profissional, né? Tá muito difícil, porque hoje você não tem que ter só habilidades técnicas, competências técnicas, especialização, pós-graduações. Você tem que também buscar um desenvolvimento do profissional, do caráter, né? E isso que tá difícil de a gente ver, porque hoje em dia uma palavra de um profissional fechou uma escala com você agora para ir dar um paciente. Ele tem a pachorra de ligar para você daqui meia hora e falar, não vou mais, se vira. O comprometimento é a responsabilidade. Porque se ele é responsável, ele tem que ser responsável a ponto de cuidar daquele paciente e saber que se ele folgar Natal e Ano Novo, ele vai prejudicar o paciente. É essa a questão. Exatamente. Né? Que a gente precisa afinar cada vez mais, né? E quando a gente tiver, né, esse mercado brigando nesse sentido, a gente consegue subir a régua. Sim. Em termos de qualidade, né? Às vezes até diminuir a produtividade para ganhar de qualidade e remuneração também. Isso vai ser uma consequência. Eu já cheguei a atender 14, 15 pacientes num dia, né? Atira a primeira pedra quem nunca errou. Sim. Só que hoje eu não me permito mais ao erro, né? E por que eu não me permito mais ao erro? Porque de errar, você tem que, em cada erro, você tem que tirar a sua lição, entendeu? Então hoje eu não me permito mais errar. Se caso acontecer alguma coisa de erro, de não deu, saiu do jeito que eu queria, vamos sentar, vamos pontuar e ver como que eu posso melhorar no próximo. Então a minha entrega hoje, eu digo que é muito maior e melhor. O maior que eu digo não é em números. Certo. Mas às vezes em horário, qualidade tempo, de atendimento. A qualidade é muito melhor, né? Então assim, eu não trabalho com relógio. Eu hoje, para avaliar já um paciente, na avaliação, eu já dito tudo como que é. Eu lido com pacientes de alta complexidade. Uma dor de barriga não dá uma vez só numa pessoa só. Então assim, preciso entender como que é o paciente. O paciente é extremamente ansioso? Se ele quer às 17 horas, ele quer às 17 horas. Então, tá bom. Esse paciente não cabe dentro da minha agenda. Eu não vou assumir e não conseguir cumprir. Uhum. Não, mas eles querem você. Então, por mais que seja particular, eu vou falar, eu não consigo ser pontual às 17 horas. Vai ter dia que eu vou ser pontual? Ok. Vai ter dia que eu vou conseguir chegar um pouquinho antes? Também. Mas vai ter dia que eu não vou conseguir chegar no horário. Vou chegar mais tarde e pode ser que eu não consiga chegar em tempo hábil para ele. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser conversado. Eu não vou pôr tudo embaixo da minha asa e não conseguir cumprir. Porque se meu atendimento hoje não for com qualidade, e se eu não ver o meu resultado, no momento eu tô com uma paciente que assim, eu já tentei mudar diversas vezes a terapia e eu não tô conseguindo ver resultado. E eu já passei isso para a família. Certo. Que eu gosto de ver o meu trabalho render e o paciente evoluir. Só que neste caso específico, há um problema familiar, não é nem patológico, que a própria paciente não quer render mais. Que quando ela percebe que ela está melhorando, a família se afasta. Quer atenção, entendeu? carente. Então, é por isso que eu falo. Exato. Exato.
a gente não atende só o paciente, a gente atende a família. E aí a hora que a família que confia muito em mim e no meu trabalho, eu paro para conversar. Certo. E eu falei, olha, eu vou precisar, talvez, ter que me afastar para que um outro profissional tente evoluir com ela, a família consegue entender. Certo. O problema não é nem o profissional e nem só a mãe. São eles também. Certo. Né? Então, às vezes a gente, é o que o Arthur me falou, a gente não atende só o paciente. Não. A gente tem que entender todo de um contexto. É verdade. Né? O que você fala numa casa, o seu linguajar numa casa é diferente da outra. Sim. Público, né? Completamente diferente. Exatamente. As classes sociais também, né? E outra, a gente não tem que entender o paciente só como fisioterapia. A gente tem que saber um pouquinho de um tudo. É verdade. Né? O profissional hoje que se limita a querer saber só da fisioterapia, parte de medicação não tem nada a ver comigo, não é um bom profissional. Já está errado. É. O quanto a medicação não vai influenciar no seu atendimento. Sim. Exato. Nesse Exatamente. sentido, né? Isso aí não precisamos nem tocar, porque isso é um assunto Não, de gravação nossa. Pelo menos na época. Sim. Aí é que tá, é nossa, não é o que a gente está vendo agora. Hoje em dia, não é. Entendeu? Então, assim, a gente está tendo esses problemas, Sim, né, Larissa? muito. Com os profissionais de hoje, que não tem, assim... Pega um paciente parkinsoniano que faz uso de uma Prolopa... Não sabe. Você tem que explicar para a família que horas que é melhor para o atendimento, não o que é melhor para você. Entendeu? Não é verdade? E hoje, todo mundo tem conta para pagar. Então, o fisioterapeuta acha que não, eu vou ter que pegar, porque se eu não pegar, a empresa não vai mais me passar paciente e eu também não vou ter como pagar minha conta. Minha conta no final do mês não vai fechar. Só que aí o profissional acaba se queimando, Sim. acaba ficando marcado. Porque às vezes pega, né, ou aceita, não consegue dar o atendimento, falta. Aí sim, a gente tem a reclamação. Tem a reclamação, aí sim que ele acaba sendo mal visto nessa situação. E o nome, né? Por isso que o nome, né? O nome da gente é tudo. Eu falo muito isso para os físios. E o mundo, o mercado, ele é muito pequeno, né? Nossa profissão, todo mundo se conhece. Quem trabalha nesse ramo, no home care, assim como quem trabalha em hospitais, né? A gente se fala um com o outro. Então, o nome é tudo. Você tem que zelar pelo seu nome. Ninguém faz nada sozinho, né, gente? Não. Ninguém faz nada nada. sozinho. É uma Nada. equipe. É uma equipe, não adianta. Eu não posso ver o lado só fisioterapêutico e esquecer de outros, né? Então, assim, eu preciso entender até onde eu posso ir e até onde o outro pode ir. Que eu tenho que me afastar para o outro entrar, né? Então, hoje, eu consigo dar algumas altas para alguns pacientes meus. Não, mas eu preciso continuar fazendo exercício. Sim, a senhora precisa continuar fazendo exercício, mas não com um fisioterapeuta para te reabilitar, e sim com um educador físico. Ai, Luciana, você tá rica, né? Você não quer ficar com o paciente? Não, eu quero mostrar. Vamos ser honesto, né? Honesto. E assim, fisioterapia tem um começo, Meio. um meio e um fim. E as pessoas não entendem, acham que fisioterapia é eterna. E não é. Não é. Eu gostaria que o Artêmio falasse, e depois Lu também, sobre a parte ventilatória, Artêmio. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a parte ventilatória. O que você tem encontrado por aí, Artêmio? Abre boca e conta pra gente. A gente encontra de tudo um pouco, né? E às vezes, onde tem menos recurso, a gente encontra melhores situações, né? Então, também tem aquele caso, né? Eu posso tudo, eu consigo tudo, então é só eu estalar os dedos que as coisas vão funcionar. E não é bem assim. É aí que se cria as urgências e a gente tem que ir lá tentar sanar isso. Mas, acho que principalmente nos últimos anos, onde eu tenho atuado cada vez mais com o setor público também e com pacientes de alta complexidade, essa parte de ventilação, eu tenho visto que várias casas humildes, né, têm uma estrutura não só familiar, mas como uma organização ali muito melhor do que outras casas em boas regiões, até em São Paulo, né, quando estou falando o interior mesmo de São Paulo versus o centro aqui de São Paulo, a capital.
com uma estrutura muito melhor, nesse sentido. Então, é muito daquela participação da família e a questão de você se organizar, porque se do início você se organiza, aquilo não vira uma bola de neve a ponto de causar uma intercorrência. Então, nesse ponto, a gente entra na parte da assistência ventilatória, né? Que também tem seus níveis de complexidade. Tem pacientes que precisam só por um período noturno, como também aqueles casos em que precisam de 24 horas, né? E esses são os mais complexos. Hoje em dia, minha visão até mudou bastante, porque quando eu coloco um paciente num suporte ventilatório 24 horas no setor público, eu tenho uma garantia maior de um zelo daquela família, porque a família realmente quer por aquilo, né? Tem um cuidado e não me dá dor de cabeça. Nesse sentido. Então, a gente vê, é toda aquela questão da participação, né? Isso falando como uma questão do ambiente, né? O risco a gente tem, não interessa, né? A doença não escolhe a situação financeira ali que a gente tem, nesse sentido. Mas eu vejo caminhar muito bem nisso. Certo. Com relação à parte profissional, aí já muda um pouquinho. Até porque nessa questão pública não tem tanto suporte de RH quanto no privado. Então a família tem que fazer pelo paciente. Tem que ter aquela postura do cuidador. Ele tem que efetivo, saber fazer. Né? E querendo ou não, certo ou errado, não acho que não é essa conversa, você tem a família fazendo aspiração, fazendo manobra. Muitos melhores que os profissionais. Esse que é o problema. Tem. Nesse sentido. Que entra naquilo que a gente estava conversando. O comprometimento. Né? Eles são instruídos. E isso, também puxando aqui um gancho, em países de fora, Europa, o que acontece, tudo, né? A longa permanência é uma transição para você diminuir a complexidade, treinar o familiar e vai para casa. Ele não fica hospedado na longa permanência. É um treinamento, mais do que né? período que estabelecido. Então, alguns países são 30 dias, 40, 60 dias. Exato. Treinou, vai para casa. Não treinou? Volta para o hospital porque algum problema teve. Então, é uma passagem só nesse sentido. Verdade. Então, entra na questão também do comprometimento, da dedicação do profissional. Tá? Quantos casos, né, a gente não pegou de mandar o equipamento e o equipamento permanecer com a mesma configuração e não ter nenhum processo, né, de desmame, vamos assim dizer. Tem muitos casos em que você pode evoluir para um desmame. Não é o paciente chegou assim ele vai ficar e assim ele vai morrer. Né? Ou até ele agudizar e você usar do aparelho que você tem em mãos. Vocês acreditam que é falta de conhecimento do profissional? Essa involução no desmame? Em alguns casos de pacientes que possuam a condição para o desmame. Será que conhecimento é a palavra certa? Quando você não conhece, você não se arrisca. Então, mas será que ele ele quer? Eu acho que vai ter de tudo. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Eu acho que assim, nesse ponto a gente vai ter de tudo. Vai ter aquele profissional que falta um pouquinho da dedicação, dele ir atrás da informação, ou vai aquele que tem a informação, mas fala assim, se eu mexer o parâmetro, eu vou ter que ficar aqui acompanhando, ou essa noite isso, pode a dar uma insegurança. Não vou mexer. Vou deixar do jeito que tá, aquela história, o time que tá ganhando não se mexe. Mas não se aplica a essa nossa área. Exatamente. Mas quantas vezes você se colocou à disposição de estar orientando, ensinando e seguir com o físio, e mesmo assim o físio fala pra você, ok, e não te procura? Exato, isso é o que mais tem. Exato. Poucos são aqueles que você... Que... E querendo ou não, eu acho que assim, eu posso falar por mim, e isso se estende a vocês duas, assim, meu celular toca a hora que for, se eu sei que é paciente, se eu sei que é um profissional do paciente, eu atendo. Claro. Pode ser uma dúvida simples, tipo, onde que é o botão de alarme, como uma dúvida maior, vamos fazer essa programação junto? Vamos, acho que assim, nós aqui a gente nunca se indispôs no seguinte sentido, você precisa da minha ajuda? Estou contigo, seja aonde for ou como for. Porque às vezes a gente, hoje em dia temos uma chamada de vídeo. Exatamente, né? Hoje em dia temos que usar a tecnologia. Não pode estar presente? Abre o vídeo, deixa eu ver como é que tá. É só um circuito? O circuito está furado. Exato. Nesse aspecto. Mas aí a gente encontra a necessidade daquele profissional
ter a humildade de pedir ajuda, porque hoje em dia, né, acho que vocês também vivenciam isso. Às vezes o profissional tem vergonha de mostrar que ele está com uma dúvida na casa do paciente ou naquele momento, para não ficar numa situação ruim com a família. Então, assim, eu já peguei vários casos que fisioterapeutas acabam, né, não tirando dúvidas por uma questão de, vou perder o atendimento, vou me tirar da casa, família não vai sentir mais confiança no meu trabalho. E aí, né? Mas a questão da família deixar de ter a confiança é quando você não é claro com eles. Sim. Se você é claro desde o começo, início, olha, eu minha preciso de um limitação suporte. vai aqui, Isso. né? E eu não consigo ir além, né? Eu vou buscar pela informação, suporte. eu vou trazer outra pessoa. Sim. Aí fica tudo mais claro. Aí a família compra a briga contigo. Eu não vou muito, gente. Esse ano ainda, com 19 anos de formada em Artemio, vou fazer 20 agora só. Eu cheguei numa residência e eu me deparei com um Synchrony 2 e eu não sabia, eu esqueci como desbloquear. E aí eu falei, gente, né, me chamaram pra dar... Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou muito sincera e transparente. Eu não lembro como destrava esse aparelho. Eu vou ligar para um colega que eu tenho certeza que... Liguei para um colega que é nosso em comum. Você lembra? Não, Lô. Nossa, mas tem esse aparelho aí ainda? Então, assim, as coisas vão evoluindo. Sim. E é uma coisa que eu tô mexendo hoje, eu sei mexer. Se eu fico sem mexer um tempo... Sim, é a prática. Então, quando eu cheguei, e assim, eu não me tranquei no banheiro para fazer essas perguntas, eu fui muito clara. Porque o que eu precisava ver ali era a parte da ventilação mecânica. Então, você foi chamada? Se eu ia saber desbloquear ou não. Eu tenho que entender o funcionamento do aparelho. Exato. Desbloquear era mínimo. Assim, o mínimo ali. A questão é essa. A sabedoria, tá, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Se eu diminuir, se eu aumentar a frequência respiratória, se eu mexer na relação tempo, essa é a sabedoria. Isso. O fato de onde eu desbloqueio e aonde que eu chego até o parâmetro para alterar, é algo... isso é supérfluo. Exatamente. Isso é supérfluo. E aí eu estava na residência, chegou a físio. Eu falei, por favor, eu já pedi ajuda no telefone, mas enquanto essa ajuda não chega, você que está na residência há 3 anos, me explica como desbloqueia. Ela começou a ter uma sudorese. Ela não sabia. Não. Ela não sabia. A ajuda chegou por telefone, eu ensinei a ela. E foi bom, sabe? Porque, ela me agradeceu, Sim. a família passou a confiar mais, dar mais credibilidade nela. E quando eu mexi, fui mostrar para ela que a paciente estava fazendo um volume inferior ao que tinha que estar fazendo. E aí, papel e caneta, eu fui mostrando, ela entendeu, a família pôs mais credibilidade nela. E eu fui muito transparente, entendeu? Então, o fato... Mas você não sabia desbloquear um aparelho? Sim! Eu mexi tanto com esse aparelho. E agora, pra mim, ele ficou supérfluo. Porém, olha lá, tá fazendo a vez pra uma paciente. Sim. Verdade. Né? Ele então, foi assim, tão bom que ainda tá ali. O que adianta eu ter uma Ferrari e eu mexer com uma Fusquinha? Então, vamos continuar com Fusquinha. Não é? E voltando um pouquinho ao que você falou, Artemio, do mundo, né, das coisas fora, né, eu há 13 anos atrás, eu trabalhei numa operadora que já tive isso. Eu era fisioterapeuta, eu implantava o paciente no domicílio, aos cuidados dos pais, aos cuidados da família. E eu, como fisioterapeuta, ia uma vez por semana. Certo. E dava super certo. E essa família tinha que se dirigir a esse ponto fixo dessa operadora para pegar materiais. Para pegar o MatMed. Entendeu? E tudo caminhava muito bem. Né? E eu falo assim que eram casas humildes, onde a gente via os torpedos de oxigênio. Certo. A vozinha fazia capa de crochê
né? E não tinha auxiliar, não tinha físio todos os dias. 2 vezes, imagina, né? Então, quando esse paciente agudizava por alguma coisa, normalmente não era falta nem excesso de coisas, e sim patológico mesmo, Certo. a gente dava uma intensificada. Esse paciente não ia para o hospital, né, a troco de nada. Mas, assim, há 10 anos, 10, 12 anos atrás isso. E cadê? As coisas não evoluem. Sim. Né? E hoje quem tem 3 físios está brigando pelo 4º físio. Sim. Mas a hora que pensar que vai sair do bolso, mas eu pago um convênio, eu tenho direito. É verdade. Né? Então inverte isso, sai do seu bolso, esses 4 atendimentos de físio por dia. E quantidade não tem a ver com a qualidade, né? A gente conversa muito sobre isso. Qualidade é uma coisa, quantidade é completamente outra. Exato. Né? E a gente está lidando com vida humana, né? Sim. E volta àquela pergunta, você Por gostaria isso- de ser atendido por você? É, Né? Eu falo que exatamente. esse é meu lema. Verdade. O que mais, gente, que tem de interessante? Vamos pensar em coisas... Noite, fica tão complexo, né? Tem algum tema que a gente ainda não falou que é importante? Vamos pensar. Mas que existem famílias muito Boas, existem, participativas, que dão valor ao profissional. Sim, que dão Quem mesmo. nunca teve uma família, você marcava sempre às 5 da tarde para tomar um cafezinho! com bolo. Ai, que delícia! Olha, Eu tinha uma paciente que era o café da manhã. Essa E ela, eu tenho que ir à tarde, porque sempre vai ter sexta-feira, café com é o bolo. café da manhã com pastel que tinha na feira. Ela me hoje- esperava pra tomar o café eu com ela hoje com não pastel. tenho, mas nem meu pai, nem minha mãe. E aí eu tava numa residência semana passada, eu vou falar de coisas assim, que é, né, mais atuais, assim. Eu tava numa casa semana passada e atendendo uma paciente que ela tem ataques epiléticos, ela tem 60 anos, mas cognição de Certo. uns 4, 5 anos, assim, e a gente tava lá brincando ludicamente em relação à fisioterapia, e a televisão tava ligada pra mãe dela, que já tem uma certa idade. Se essa mãe paciente tem 60 anos, a mãe dela tem 88. Então estava no programa da Kátia Fonseca. E estava passando o quê? Receita de fatias húngaras. E aí eu bati o olho. A minha paciente falava assim pra irmã: ela quer. Mas ela quer, não era eu. Era ela que queria. ela quer. Aí eu falei assim: Sônia, você quer fatias húngaras? Ela quer. Eu falei: nós queremos. Passou, brincamos, evoluí, fui embora. Domingo, à tarde, 4 horas da tarde, toca o meu telefone. Tava com meu marido. E aí eu falei: nossa, Que Sandra, será que aconteceu? Tá num ataque epilético, não tá conseguindo. Eu, assim, a gente nunca pensa. Coisa boa. Liga paciente, você nunca pensa Primeira coisa coisa, boa. Você já tá preventivamente pensando no como que você vai querer ajudar já, né? Então você já olha a chave de carro, disponibilidade de sair. Eu falei: oi, Sônia. Ela: oi, Lu, tudo bem? Você tá bem? Eu falei: eu tô. E vocês? Tá tudo bem? Como tá a Sandra? Então, não, ela tá ótima, mas ela tá empolgada aqui. Você pode me passar seu endereço? Eu falei: meu endereço? Que linda! Ela Mas isso quis já te era mandar. 6 horas da tarde, né? No domingo. De um domingo. Aí ela falou assim: Lu, é que eu fiz as fatias húngaras e eu queria ir levar pra você. Ai, que carinho. Falei: não, gente, é uma irmã que cuida de uma mãe e de uma irmã doente. E eu não ia jamais fazer com que Ela né, se deslocasse. E também eu não poderia me desfazer dessas fatias húngaras, mesmo porque eu Claro. tava com vontade mesmo. Eu confesso. E é bom, Lu. E hoje eu não tenho, mas a minha mãe que faz as belas fatias húngaras. Aí eu falei pra ela: não, faz assim, me dá mais uma meia hora, Que eu 40 passo aí. minutos, que eu vou aí buscar, tá bom? Ela: então, mas é que a Sônia, ela queria conhecer o seu marido. Eu falei: por isso não, Ele vai junto. Então, isso faz parte. Isso é humanização. É Eu me verdade. senti muito feliz, Que linda. né, de ser gratificada com isso. Claro. A minha paciente sempre teve vontade de conhecer meu marido. Dia de semana, dia de atendimento. Não isso tem não como. tem como. Nós estamos numa pandemia, sim.
Ela ficou no portão do prédio, Flávia ficou de máscara e ela conheceu. E aí hoje eu fui atender ela, o assunto dela Era o seu a marido? fatia e meu marido. Eu falei, escuta! Então, assim, só que tudo isso faz parte. É verdade. Entendeu? Então, assim, chega um momento que o fisioterapeuta tem que entender até onde você pode ir. Então, hoje ela queria falar, então eu até levei bola, levei halter, levei um monte de coisa. Mas ela queria falar. Então, hoje o atendimento foi e deixou de ser um atendimento de fisioterapia? Não. Sim. E isso acontece, claro, É verdade. que se é um profissional de hospital, claro que pode acontecer de ter um vínculo ali, paciente com família. Mas isso, não vou dizer que é exclusivo, né? Mas é muito a vivência do home care. Esse é o lado gostoso. É verdade. Só que você tem que estar aberto para isso. Sim. Nesse Não sentido, pode porque isso também. vai acontecer. Vai. Isso é uma experiência gostosa. Isso vai. Só que você também não pode. Os Existem limites, lá, né? Lado A e lado B. Então, Tem assim, certo a gente limite, sabe claro. que tem profissionais hoje que as famílias meio que se sentem na obrigação de dar alimentação para o profissional. E isso não pode Verdade. acontecer. Então, Luciana, então vai dizer que você nunca tomou um cafezinho? Não, eu já tomei café, já almocei, já jantei, entendeu? Já lavei 2, 3 xícaras de... Sim. Nossa, Luciana, você lavou a louça? Sim. Eu estava numa casa, a paciente tinha ido a óbito, então teve todo um contexto que eu estava junto, e ia ficar junto, e assim, e foi legal, porque eu tirei um pouco do foco, Desfecho, né? entendeu? Então, assim, o que a gente, os extremos, né? As pessoas têm que entender o que é o extremo, até onde vai a sua liberdade. E hoje eu vejo muita imaturidade nisso também, entendeu? Então, isso varia muito de paciente para paciente, acho que de profissional para profissional também, e de família, né? E aí, às vezes, eu me pego a pensar, meu Deus do céu, é de educação também? Eu também acredito que sim. Né? Então, assim, existem os extremos. Eu acho que a gente tem que saber tatear o meio do caminho, né? É verdade. Não O ser equilíbrio, muito né? para mais nem muito para menos. Sim. Tem que ter o equilíbrio. E não é fácil fazer atendimento domiciliar, uma vez que você está invadindo uma coisa que não é sua. É verdade. Então tem que ter, a princípio, muito discernimento nisso, muito respeito, saber falar. Eu entro em todas as casas, eu tenho esse meu jeito, mas eu entro em todas as casas, eu peço licença para entrar em todas as casas, eu estou entrando no meio que não é meu. Que não tem só o paciente. Que não tem só o paciente, tem um contexto inteiro. Exatamente. Né? E que é uma invasão de privacidade, sim, né? Sim. Porque se tem uma pessoa adoecida dentro da casa, todos adoecem juntos. Se eu tenho um home care dentro de uma casa, então o marido dela resolve que ele vai acordar e não vai tirar o pijama, Sim. porque é um domingo. E tudo bem, você está dentro da sua casa. Infelizmente, ele não pode fazer isso. Tendo profissionais dentro da casa, né? Então, eu acho que fica aí uma dica, né? Para o profissional que fala que é bico trabalhar no domicílio. Assim como, se tem um contexto familiar, e aí eu vou falar não só da mulher, mas como do homem. A mulher, a fisioterapeuta vai com uns shorts, uma mini saia para fazer um atendimento, não acho interessante, né? Ou vai um fisioterapeuta homem que trabalha de moto, e moto a gente sabe que dá um problema assim como o carro, e chega com as mãos sujas de graxa e vai lavar a mão no banheiro e não lava bem lavado e vai limpar a mão na toalha branca do paciente, também não é legal. Não é legal. Nada legal. São coisas que acontecem. É a real. São coisas que acontecem. É verdade. Né? Então, volto a falar, eu acho que vai ter a fase 1, fase 2, né, desse nosso encontro, porque tem muita coisa. É verdade. Né? Tem muito prós e contras, eu acho que tudo tem que ser pesado, tem os seus extremos, então é bem grande. E mesmo assim eu,
É. Você teve alguma cantada, gente? Vários, Nossa! gente, vários. Cada Pô, uma, então gente. me diga os pacientes, essas caras. Conta! Olha, Artemio nunca foi cantado. Mas olha só, Artemio. Não, pela paciente, sim. Uma Ah. vozinha, precisa dar bola. Mas precisando de ser pelo paciente ou pelo Então, mas pelo é familiar. que tudo depende de como você É. se porta. Até onde Sim. você dá liberdade É verdade. pra isso, Sim. né? Então, você quer, então você se abre. Você não quer, então você se fecha. Onde se come pão, onde se come a carne, não é isso? Se ganha Mas o pão, existe, né? Ai, eu não sei, esses Onde ditados eu sou péssima. Onde se ganha o pão, onde se come a carne. Ah, Né? Mas será Entendi. que não existe isso? não sei, gente, porque olha, eu já ouvi cada uma Eu de... tentei me centrar. Então, eu tentei me não de centrar mim, em- mas de não. filhos que Eu se tentei relacionaram Exato. com Não, pessoas da eu tentei me centrar família. Eu conheço casos, né, da filha. Aí, agora casar. piorou. Eu já vi casos da fisioterapeuta casar com o filho do paciente. Isso eu já vi. Sim, Né? eu também já Tamanho vi. envolvimento. Então vamos tudo lá, vamos ali. riscar o fósforo. Eu já vi fisioterapeutas se relacionarem com o marido da paciente. Nossa, a coisa tá piorando, hein, Lu? Não, é por isso que eu falo. E não dá certo. E dá coisa errada. Sim, com certeza. Né? E a gente não pode. Por isso que eu falo, a gente tem que ter a nossa postura profissional. Né? Então, assim, a gente tava se contendo aqui, mas olha só, eu euforia em causa, né? Mas é verdade. Né? Mas é Então, um assunto que é bom a gente abordar, porque assim, tem muitos colegas, né, que possam estar começando e tenham essa dificuldade de lidar com algumas situações, porque quando você tem mais experiência, a gente leva de boa, você dá uma risada, você, Então, vamos você lá, se desconversa, então mas vamos quando você é dar mais... um exemplo, né? Eu fica mais atendi difícil. Um paciente novinho, super novinho, 28 anos, triatleta, recém-casado, esposa uma graça, e aí no dia do aniversário da esposa, ele encomendou uma cesta de café da manhã para as 9 horas da manhã. Olha que foi, 15 para 7 da manhã, tocaram a campainha na casa dele. Aí ele falou, meu Deus, eu encomendei para as 9 horas da manhã do domingo. Por que 15 para 7 estão tocando? E aí ele falou, não deve ser a sexta. Desceu. E aí, a esposa continuou dormindo, né? Putz, quem é essa hora, né? E aí ele desceu, era a sexta, ele conversou com o pessoal. A hora que ele subiu pro quarto com a cesta, ela percebeu que era uma surpresa Certo. para ela, ela acordou, mas ela se fez de... Fingiu que Vou tá dormir, dormindo. Vou dormir. E aí, o que aconteceu? Ela escutava o barulho do celofane, ritmo. Tá, 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 tá. E nada dele falar. E aí, depois de algum tempo curto, ela falou, bom, eu vou acordar e ver o que aconteceu. O que aconteceu? Naquele momento, ele estava tendo uma convulsão, porque ele não sabia, triatleta, não sabia que tinha um aneurisma, e esse aneurisma estourou e causou uma convulsão nele. Então, aquela batida rítmica é que ele estava no chão e a mão que ele segurava a cesta fez o barulho. Ok. Aí a família... E ela contou na maior transparência o que tinha acontecido. A família dele falou, você negou ajuda para o meu filho, porque se você tivesse socorrido ele não tinha ficado com essa lesão. Então ele foi fazer uma cirurgia, e quando ele voltou em coma. Certo. E voltou traqueostomizado, em ventilação mecânica, foi onde eu conheci eles, e aí eu sei dessa história que a gente tem que colher o contexto, a gente tem que saber, né? E aí teve um problema muito sério com a família dele. A família dele disse que a esposa negligenciou ele. Então, a família só ia visitar quando a esposa não estava. Nossa. E a família era uma família muito litigiosa, porque quem nunca pegou uma família assim? E eu, desse tamanho todo de altura, desses 1,56 m de altura, ele tinha 1,80 m. A cama era aquela cama extra. Certo. E para atendê-lo, eu tinha que subir em cima da cama. E tudo bem. E aí um dia os pais estavam lá, e eu perguntei, posso continuar atendendo? Certo. Lógico, pode. Quando eu percebi,
Eu estava de avental, mas eu estava praticamente de 4 na cama, fazendo um movimento com a perna do paciente e o pai dele me filmando. Meu Deus do céu. Mas ele estava me filmando para usar isso contra, né? E aí eu percebi. Eu falei para ele na hora, o senhor pode filmar o meu atendimento, mas não desta posição que o senhor está querendo filmar. Porque ele estava filmando só essa pequena bundinha, entendeu? Então, assim, acontece. E aí eu levei isso para a esposa. Certo. Infelizmente, ela acabou proibindo a entrada deles no momento da do fisioterapia. atendimento. Que para mim, a presença dos pais é muito boa, era muito boa. E este paciente foi um caso, assim, ímpar, né? A gente fala que tem vários casos ímpares, que ele foi melhorando, eu coloquei em prancha, ele foi melhorando, ele começou a falar, eu descobri que ele gostava de assistir Chaves, eu punha Chaves para ele assistir, pus ele na prancha ortostática, ele voltou a falar. Que lindo! Ele voltou do coma, e foi tudo muito lindo, porque aí ele falou assim, eu vou escrever um livro. Como assim? Eu falei, como assim escrever um livro? Isso no decorrer de alguns anos, né? Ele falou, eu vou escrever sobre depilação, o melhor absorvente, casos de relacionamento. Ele falou, e aí até um dia que a esposa, um casal lindo, novos, né? Falou assim, eu acho que conversou com eles, é chegada a hora da gente implantar a calota craniana, que ficou um abaulamento, e o corpo dele rejeitou o que guardaram no abdômen. E nesta implantação, a gente acabou evoluindo dentro do hospital, eu estava presente, ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e infelizmente faleceu. Mas até hoje ela carrega os processos da família. Então, assim, casos engraçados, porque dentre os processos está inclusive a minha imagem. Na tentativa que eles falaram que eu estava abusando do filho deles. Meu Deus, gente. Né? Então, existem esses casos, né? E, Luciana, você parou de subir na cama dos pacientes? Não parei. Porque eu tenho a clareza, só que talvez hoje eu tenha a maturidade de chegar para quem está vendo e explicar. Eu vou fazer isso porque eu não tenho condições, né? Talvez faltou explicar isso. Mas quando a pessoa vai já com a malícia na cabeça, ele estava querendo você não pegar tinha isso. essa malícia, você não tinha vivenciado essa situação Então, antes. eu falei, eu tenho uma bagagem, a gente tem uma bagagem do verdade. certo e do errado. Então, cabe a nós hoje julgar que realmente a gente tem que ser o melhor. Então, por isso que eu falo que eu não me permito ao erro. Porque eu tenho que fazer tudo sem o erro. Eu tenho uma bagagem. E daqui, não sei quantos anos ainda vou ser fisioterapeuta, mas eu espero que daqui uns 20, 30 anos eu ainda seja fisioterapeuta na ativa, né? Olha! Eu corajosa! de hoje, disso aqui que a gente está fazendo hoje. Como será que a gente vai estar daqui 20 anos? Né? É verdade. Com Então, vários cabelos brancos. Não, isso já estamos agora, a pandemia. Não sei se eu vou ter cabelo para ter cabelo branco. Mas daqui 20 anos a gente volta e conversa sobre isso. Então, assim, existem vários casos. Então, a gente pode ficar aqui. Eu sei que verdade. você, falando das suas assistências, gestão e coordenação, o Artêmio mais para a área da ventilação mecânica mesmo, né? Mas, assim, eu tenho certeza que ele consegue atender um paciente como um todo. Respiratória, motor e tudo mais. E outra, gente, lá fora, a gente costuma falar de Brasil, mas a gente tem que ver, no mundo, é só o Brasil que difere parte respiratória de parte motora. É tudo único. Né? Então, assim, a gente precisa mudar. Exatamente. A gente precisa mudar os nossos conceitos, né? E todo mundo quer ir pra fora. Mas na nossa época, Lu, nas nossas épocas de formação, não era dessa forma. Isso é mais recente, que os profissionais estão muito segregados em determinadas áreas. Eu só atendo isso. Eu tenho vários físios hoje que trabalham pra gente. Eles falam, eu só atendo ortopedia, só atendo motora, só atendo respiratória. Porque, mas no home care, não
tem como a gente fazer essa Não, é o segregação. Ou você atende o todo, eu não posso mandar um físio para ir lá fazer respiratório e mandar outro para ir fazer Mas, a assim, motora. eu comecei no home care, o que eu disse, né? Eu comecei fiz toda a minha formação que eu queria trabalhar com atleta. Então minha formação foi toda, no princípio, na ortopedia. Certo. E eu comecei no home care atendendo artroplastia de quadril. Ponto. Era essa a minha função dentro do home care. Então os casos de artroplastia passa para Artêmio, né? E aí eu fui gostando do mundo do home care. Fui vendo que não era só essa parte de ortopedia. E começou a ver os casos de artroplastia não estavam vindo mais para o home care. Porque o convênio já entendia. Opa, se tem um bom processo né, dentro do hospital, esse paciente não precisa de home care, precisa vai de ambulatório. para clínica, ambulatório. E aí eu me vi numa situação em que eu gostei do home care, mas não tinha um paciente com o qual eu tinha me especializado, vamos assim dizer. Certo. E aí você busca outra formação, né? Daí que eu comecei a minha área respiratória. O home care, assim, se tiver que ter uma especialidade, a especialidade é home care. Sim. Ponto. O que você vai encontrar no home care? Tudo. Tudo. Tudo, não tem essa. Já tem, eu acabei de me formar em especialista em home care agora. Mas, Luciana, depois de 20 anos, pois é. Depois de 20 anos de atuação, eu hoje posso falar que sou especialista. É um título? É um título. Isso vai agregar muito para mim? Muito. Mas ser especialista... Então quer dizer que em 20 anos você não atendeu do jeito que você deveria atender? Eu atendi. Só que, infelizmente, só agora nós estamos ganhando isso. Só agora tem a especialidade home care. É verdade. Né? Por isso que, voltando no começo da nossa conversa agora, quando a gente fala que tem que ter em graduação, tem que ter em graduação em toda a área de saúde. Eu não digo só de fisioterapia. Sim. Né? Hoje eu dou aula e treinamento também para cuidadores, auxiliares e técnicos de enfermagem. E tem que ter. Tão importante quanto. Tão importante. Quem somos nós sem eles também? Nada. Entendeu? Então, assim, às vezes para andar com o paciente eu preciso de ajuda de alguém, né? E esse alguém não precisa ser especializado, não. Então, assim, às vezes eu uso de um neto, né? Sim, o que tem disponível. O que tem disponível. Eu acho que fisioterapeuta tem que ter a arte de criar. Entendeu? Quem nunca fez as gambiarras? Desculpe o Artêmio aqui, mas sempre fez várias. A gente faz várias. A ventilação mecânica é onde a gente mais tem gambiarra. Sim. Eu já fiz tem que sempre dar um jeito. Com coisas assim, até com aquele circuitinho de gás. Entendeu? Mas semana passada eu estava até falando sobre isso. Eu fui dar um treinamento e no treinamento do equipamento tinha 2 modos ventilatórios que a gente não usa muito aqui, que é a ventilação por peça bucal. Né? E eu falei, olha, mas sabe como é que é o fisioterapeuta? Ele se coça quando ele tem uma coisa e ele não pode usar. Vamos usar. Então, assim, claro que você tem que utilizar para ventilar com peça bucal, mas se você não conseguir o paciente, se a instituição não tiver esse protocolo aí nada, usa para exercício respiratório que vai dar certo. Então você sempre dá um jeitinho. Dá um jeitinho, vamos usar o que a gente tem. É verdade. Mas assim, vamos usar 100% do que a gente tem. Sim. Nesse sentido. E a questão da graduação no home care, ela é muito importante porque assim, a técnica que você aprende, que você vai conseguir utilizar no hospital, não é do mesmo jeito que você vai conseguir usar no ambulatório e muito diferente do que você vai conseguir usar numa casa. Né? Então você também tem que ter essa sua adaptabilidade ao método que você aprendeu, porque você vai ter que customizar no ambiente que você tiver. No hospital, você tem a estrutura ali das pessoas do staff, né, que pode contar contigo. Você tem um suporte, você tem os corredores largos, você tem uma cadeira de roda que o paciente cansa, você senta ele para andar. Verdade. Tudo isso. Você tem as barras paralelas, que você também tem isso no ambulatório e na casa. É o que tem. É o que tem. É o que a casa aceita também aderir. Outro dia me fizeram uma pergunta assim, Luciana, que materiais que você leva para atendimento domiciliar? Eu falei, depende. Primeiro depende do tamanho do carro que eu tenho e do material que comporta no meu carro. Depois depende da logística que eu vou ter.
para levar até o domicílio. E da logística do espaço que eu tenho para atendimento. O que adianta eu levar uma bola de 80 centímetros de diâmetro para uma casa que é o espaço que tem e não vai se mover? Que a porta tem 60. Sim. Você não entra com a bola. Eu vou entrar como? Vou me lá. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo depende do contexto. Então, não adianta você falar, eu sou a melhor fisioterapeuta porque eu uso dos melhores materiais, os materiais de ponta. Eu consigo fazer e assim, não quero me gabar não, mas um excelente atendimento sem nenhum material. Também, só com as O minhas material mãos. já tá contigo. Só com as mãos. É isso que eu falo. É um plus a mais. Isso tudo é um plus a mais que você usa. Entendeu? Então, se eu não tenho uma bola, eu tenho uma almofada. Se eu não tenho almofada... Você cria o que a família tem ali, você bate o olho e você, eu vou adaptar. Exatamente. E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu estou participando de um projeto agora, na Rocinha, no Rio de Janeiro. E aonde não tem cama, não tem cadeira, tem um sofá, mas tem uma madeira em cima do sofá, porque o sofá tá furado, mas tem um ser humano lá dentro. Com certeza. Ele tem que ser atendido tão bem quanto aquele que está lá embaixo na mansão. Verdade. Né? E a gente tem que ser o fisioterapeuta para saber atender o que está lá embaixo na mansão e o que está lá em cima na Rocinha. Sim. Entendeu? É verdade. Então, assim, não só no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também, eu já fiquei em lugares que tocou um sino e a hora que eu fui sair da casa, a família falou, ai, doutora, agora a senhora não pode sair. Ah, não? Não, ó, tocou o sino, tá chegando droga. Então, a gente não pode transitar nesse momento. E ok. E nesses lugares, eu sou respeitada. Sim, eles respeitam. Porque eu tô indo levar, eles sabem quem sou eu. É verdade. Né? Então, assim, apuros, que foi a primeira pergunta que você passou, eu já passei também. De eu estar atendendo uma paciente, que infelizmente foi a óbito agora há pouco tempo. Eu tava atendendo no barraquinho e, de repente, o cara que tomava conta do meu carro veio pedir a chave do meu carro. Ele era o chefe da boca. E aí, no mesmo tempo, eu falei, meu Deus... Como que eu vou sair daqui? Eu dou a chave? Entrega ou não entrega? E agora? Eu olhei pra mãe da paciente. Era nenê, a Gabi era nenê. E aí, eu olhei pra Cida, assim, e falei... E aí, eu não esperei resposta. Porque a única coisa que eu pensei, se eu não der, eu não vou ter o carro. Se eu der, eu vou não ter também. Olha o meu julgamento. E meu carro, o carro de fisioterapeuta, sempre sujo. Porque eu nunca, né? Bom, entreguei a chave e confesso que o atendimento não rendeu. Sim, mas eu também não podia, claro. Mas eu também não podia falar que eu tinha encerrado o atendimento, porque ele viu a hora que eu entrei. Eu tinha que dar o tempo, mas eu não conseguia atuar. E eu falava assim pra mãe da menina, eu falei, desculpa, eu não tô conseguindo atender. Ela falou, não, eu também tô nervosa, porque isso nunca aconteceu. Mas e agora? E aí, a hora que eu saí, teu carro tava lá, limpo. Brincou. Ele foi lavar o seu carro, limpar. Ele não entrou no carro, ele apenas abriu por causa dos vidros. Olha. Né? E aí veio o meu outro sufoco. Eu nunca ando com dinheiro. E eu queria gratificá-lo. Quando eu pus a mão na bolsa, doutora, por favor, a senhora ontem foi verificar a pressão da minha mãe. Que bonitinho, quis te agradecer. Mas é aquele negócio lá. É o contexto que você trabalha do atendimento domiciliar, é a situação que você trabalha, né? Não, eu não vou atender lá, pelo amor de Deus, a maior favela. Eu adoro esses desafios. Tem perigo? Tem. Mas o respeito é o mesmo perigo que eu vou muito correr grande. Na rua da mansão. Se tiver que ter um tiroteio aqui e lá, verdade. Talvez lá vão abrir as portas de outros lugares para mim entrar. E aqui ninguém vai deixar eu entrar porque não sabe quem sou eu. Entendeu? Então a gente tem os extremos. A gente tem muitos extremos. Ao ponto desta mesma casa, quando chovia, ela me ligava, Lu, não vem atender porque você não tem como entrar aqui. E os ratos estão andando no fio. E tudo bem. Ela fazia um café maravilhoso. Uma canequinha de alumínio que eu tomava café lá, que brilhava. Mais que espelho. Que na minha casa não tem uma canequinha daquela. Eu prefiro comprar preta. Eu não precisaria.
Entendeu? Entendemos. Não existe esse contexto. Não existe esse contexto, entendeu? É verdade. E são famílias gratas, São. né? Muito gratas. É uma criança que era para nascer dia 24 de dezembro, mas por ser uma data de Natal, o médico queria comemorar no hospital, 24 horas, meia-noite, e foi nascer dia 25. E quando nasceu, já nasceu com uma noxa, com sofrimento. E essa criança veio sofrendo. Quando essa criança que estava comigo depois de 2 anos, eu falei, o jeito tem que tracostomizar. E aí eu fui fazer todo um contexto com essa família. E quando decidiu tracostomizar, que foi tracostomizar, quando teve alta, isso era A minha filha foi respirando pelo nariz e voltou respirando aqui embaixo. E aí, o primeiro problema que teve com a traca, me ligou, tá vendo? Eu não queria fazer, você me convenceu. Eu não convenci. E aí eu fui lá, dei toda a atenção. E hoje, mesmo eu não tendo ido a óbito agora, depois de 2 meses atrás, eu já não atendia mais ela. Ela completou 16 anos. Eu tinha contato com essa família. E essa mãe falava para todos os filhos que ia lá. De você. Se ela tá como tá hoje, É por causa da Luciana. É por causa da Luciana. Olha só. Que não via lugar, que eu não tinha banheira para dar banho. Ela falou, dá banho no balde. É a coisa mais gostosa, dar banho no balde. Só que a Gabi foi crescendo, né? Aí não cabia no balde. 16 anos agora, entendeu? Então, assim, olha o tanto de contexto que a gente falou aqui hoje. Verdade. Sim. Então não é bico, gente. Não. Como quer, não é bico. É uma vida, né? E boa parte deles não está ligado com a sua formação em fisioterapia. Sim. Né? A gente tem que estar ligado com a sua formação em ter um zelo pelo outro. Pelo ser outro. humano, É verdade. nesse sentido. Será que fisioterapia hoje é moda? Moda? É. A gente tem tanto fisioterapeuta que não se entrega para a profissão, né? Que encara a profissão de uma outra forma, que não é a forma que nós estamos discutindo aqui hoje. É verdade. Porque na minha época era muito disputado. Não tinha faculdade de fisioterapia. Você contava nos dedos a faculdade. Hoje não, né? Hoje não. Banalizou, né? Aumentou o número de faculdades e diminuiu a qualidade. Que estão saindo? Né? Tanto é que o mercado, a gente vê, né? O mercado de trabalho da fisioterapia. E outro ponto que eu também não sei, honestamente, não sei como é que isso tá. Você que tá na graduação sabe. Mas a gente estudava nas peças nos cadáveres. Ótimo. E hoje? Sim. Não sei se tem. Acho que uma última vez que eu fui consultar não tinham. Ou eram meio que peças pré-montadas. Exato. Né? Peças similares a um corpo humano. Exato. Não é só assim que aumentou o número de faculdades ou disponibilidade, que também tem o seu lado louvável nesse sentido. Né? Todo mundo tem o direito de ter acesso, né? Acesso à informação ou à graduação, a graduação. ao qual você quer ser. Sim. Né? Mas tem que ter estrutura para isso. É verdade. Então, assim, tem algumas coisas que... Tudo bem, hoje você faz alguns cursos online, gratuito, pago, não interessa. A questão não é essa. Tem a sua valia. Mas será que o nosso curso de fisioterapia tem que ser online? Tem matérias que não pode ser. Não tem como. Ventilação mecânica. Como é que você vai querer aprender a mexer em ventilação mecânica se você... Eu sou daquela que... Deixa eu ver com as minhas mãos. Com as minhas mãos. Sim. Eu só aprendo se eu mexer com as minhas mãos. Então você faz... Ok, depois eu vou lá e quero fazer. E eu vou um pouquinho mais além. Tem histórias, né? Eu gosto de sentir o que o paciente vai sentir. Tem esse ponto. Isso é muito importante. E nesse ponto eu vou dar um nome aos burros nesse sentido. Conta! Não, mas é assim, o Armando Certo. Mosqueira, que a gente conhece. Sim. Maravilhoso, o Armando. A sumidade nessa parte de ventilação e tudo mais. Ele, para sincronizar, ele não vai pelo gráfico, embora o equipamento possa dar todos esses recursos e tal. O que ele faz? É a mão no peito do paciente. E ali ele sabe se está sincronizada a ventilação ou não. Então, assim, é muito disso. Online você vai fazer esse tipo de situação? Não vai. Ou você vai ter a vivência necessária, né? O aprendizado necessário para tocar num tórax, olhar o equipamento.
está sincronizado. É impressionante. É verdade. Assim, tem N situações em Às que vezes o online é menos bom, é mais, né? Sim. mas não é para tudo. Não é pra tudo. Não é para tudo. Tem situações A gente que... não sabe o que vai acontecer daqui 20 anos, né? Mas quem sabe daqui 20 anos a gente sente novamente e vamos rever isso tudo. Até lá, né? Já vai ter muito desenvolvimento, né? Mas a gente tem que se preocupar muito com o agora. Sim. Que agora as coisas estão muito banalizadas. Eu tô vendo que a situação tá bem complicada e o Covid tá aí e tá mostrando isso. Inclusive na atenção domiciliar, porque assim, os pacientes estão sendo deshospitalizados de uma maneira grotesca. Por falta de leito e conhecimento e informação. E a reabilitação, né? Tá sendo bem importante a questão a é nossa agora, atuação da fisioterapia. Teve todo esse evento, né? Que agora que o fisioterapeuta, ou assim, agora eu digo esse ano, né? Sim. Que o fisioterapeuta teve a chance de O mostrar reconhecimento, né? quem ele é. É verdade. Né? Então, assim, claro que por mais dedicação que a gente faça no dia a dia, agora teve um evento que o mundo parou por conta disso. Né? O mundo não sabia que quem mexe em ventilação mecânica é fisioterapeuta. E será que a gente fez jus a isso? Aí outro ponto. Como classe, né? Como profissionais, tem excelentes profissionais que deram show e ainda dão show. Verdade. Nesse sentido. Mas será que como classe a gente conseguiu sair do patamar que a gente estava e elevar o nome da fisioterapia? E manter. Não sei. E manter, né? Essa manutenção tem que ser ao longo, né, dos próximos anos, nesse sentido. É verdade. É algo a refletir, né? E a observar. Tem muito disso que a gente precisa né? É uma colocação bem feita do Artêmio. É que a gente lutou tanto tempo por um reconhecimento, né? A gente que está há tantos anos no mercado e ele não chega a esse reconhecimento, né? Porque a forma de você reconhecer uma profissão é valorizando os profissionais, né? Com oportunidades, né? Com melhores oportunidades de trabalho. E infelizmente, né? Hoje, até então, não é a realidade que a gente vê ainda, né? Em todos os meios, eu digo, né? Em todas as áreas da fisioterapia. Mas eu acredito que é algo também do nosso conselho, né? Começar, né? A mostrar... Acho que é bem complexo. Conscientizar, bem né? Toda essa parte. Eu não consigo parte. formar uma opinião e tão pouco ter uma ideia de como estalar os dedos e resolver isso por completo, né? Mas se cada profissional, né, cuidar do seu e seguir na direção certa, depois a gente Porque a classe, né, eu vejo que a nossa profissão não tem união, né? Diferente de outras classes, como os advogados, os médicos, eles são uma profissão mais unida, né? Conselhos mais fortes. Eu vejo a fisioterapia totalmente desunida, assim... É o que eu mais vejo. Ao invés de você ligar para o profissional e tentar entender o que ele estava fazendo ou por que ele fez aquilo, não. É mais fácil meter o pau nele. Exato. Isso. É mais fácil falar mal dele, né? Exato. É mais fácil. Sem entender quais foram os problemas que ele teve, né? Sim, para aquele atendimento, né? Para aquela situação particular. Eu ainda sou bem pré-arcaica, então. Então, eu sou da época de Dom Pedro, sabe, gente? Porque eu ligo pro profissional, eu converso, eu ligo pro médico, eu falo. Se você tomar um não, tá bom, vai ser o primeiro e não vai ser o último, mas ok, tentei. Entendeu? Sim. Tentei fazer diferente. É verdade. Né? Ou fazer o correto, né? Então. Sim, Né? Depende do ponto de vista, né? Precisa entender onde se perdeu, né? Porque o correto é esse, é você ter informação, você... aquela história da equipe multiprofissional, o paciente é um todo. É um todo. Nesse sentido. Eu acho que tudo que cerca é o que a gente está fazendo aqui hoje. A comunicação. Porque se você não... É aquele ditado, né? Quem não comunica se estrombica. Então, eu acho que é a lei da boa comunicação. Existe a comunicação, a boa comunicação e a má comunicação. Então, a gente precisa entender realmente de como que você vai conversar, os seus objetivos a serem passados e será que a pessoa com quem você está conversando, perguntando ou informando, ela entendeu o seu recado? Então, não valeria a pena você perguntar? O
que você entendeu da nossa conversa? Sim. Né? Porque você passou e virou as costas e foi embora. Será que essa pessoa tá com essa Compreendeu. informação, compreendeu? Verdade. Ela vai seguir em frente? Então, assim, não adianta eu chegar para um fisioterapeuta e explicar, olha, você vai alongar de proximal para distal, porque diz as literaturas que você tem que fazer exatamente isso. Ah, passei. Aí eu chego lá um dia, mais pra frente, a família fala, ó, mas a profissional que você deixou aqui, que você falou isso, outro dia a paciente estava com dor no dedão do pé e ela não estava querendo saber, dedão do pé é depois, eu vou lá primeiro pro proximal, porque ela falou que é do proximal. Então, assim, eu acho que vai muito do entendimento. Então, Sim. a comunicação... Às vezes o que você fala não é o que o outro compreende, né? Exato. Então, eu acho que a boa comunicação é você também, depois que comunica, informa, Ter a certeza perguntar que a mensagem que a mensagem foi É verdade. recebida do jeito claro. recebida, Verdade. né? Então, existe o emissor, o receptador, aí precisa tudo estar na linha horizontal. Todo mundo entender a mesma coisa que se fala. É verdade. Perfeito. Gostaria de agradecê-los. Obrigada por Prazer. vocês estarem É isso, aqui. o prazer é Foi uma meu. alegria. Perfeito. Então, galera, curte aí o nosso vídeo. Nós vamos dar continuidade. Escrevem pra gente temas que vocês se interessam, o que vocês desejam. Nós estamos à disposição. Problemas, dificuldades. Se inscrevam no canal. Beijo no coração. Deus abençoe.